Fala pessoal, André aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar vídeos de mapa mental. Eu vou mostrar aqui usando a ferramenta Canvas Narrativo, é uma ferramenta que eu criei, já falei dela no último vídeo, mas eu também vou dar dicas estratégicas de como deixar o seu vídeo de mapa mental um vídeo dinâmico, um vídeo que vai manter a retenção alta, né? Ou seja, as pessoas engajadas ali naquele conteúdo até o final, se inscrevendo no seu canal, curtindo, né? Não basta só você criar um mapa mental e apresentar esse mapa mental. Existem algumas estratégias, né, de ritmo, de escolha de lugares para colocar imagens, vídeos, né, fazer essas variações para que as pessoas se sintam interessadas, né, e incentivadas a continuarem no seu vídeo até o final. Então eu já estou aqui numa conta do Canvas Narrativa, que é uma conta Pro, né? Então, para você conseguir usar aí o mapa mental, uma conta gratuita já vai ser o suficiente, mas você vai ter uma limitação de 3 mapas mentais criados aqui por vez e com 30 nós cada um. Dependendo do que você for apresentar, pode não ser o suficiente, então eu recomendo que você faça a assinatura por apenas R$ 29,90 mensal. Você consegue fazer vídeo de mapa mental, tier list, iceberg, enfim, vários formatos virais aí que existem no YouTube. E, basicamente, tá, no início era para ser só mapas mentais, porque eu realmente acredito que existem muitos nichos inexplorados nesse formato que se beneficiariam muito, né, de ter alguém criando conteúdo com o formato mapa mental, porque eu acho que é um formato muito dinâmico que facilita, né, as pessoas entenderem a linha de raciocínio do seu vídeo, né, ao invés de você só ficar falando, seria uma versão de canal Dark para aqueles vídeos em que a pessoa só senta na frente da câmera e começa a falar, né? Então, isso seria uma versão mais simples de conteúdo aparecendo e o mapa mental é a versão mais simples não aparecendo, né? Então, vamos lá, deixa eu criar aqui. Então, você vai vir aqui, você vai escolher mapa mental. Você pode dar um nome para o seu mapa mental, se você quiser já botar o título do seu vídeo ou qualquer outro tipo de organização que você tenha para não se perder. Você pode colocar aqui ou você pode deixar em branco que ele vai criar como novo mapa mental, tá bom? Vou criar aqui. Bom, essa é a primeira tela, né, que você tem para editar aí o seu mapa mental. Você pode ir adicionando nós e escrevendo as coisas que você quer aqui nesses nós. Cada nó você pode também adicionar uma imagem ou um vídeo do seu computador ou mudar a cor dele. E aqui ao lado tem uma barra que também você pode fazer as edições por aqui. Com a diferença que nessa barra você também consegue colocar um link, tá? Deixar um link anexado aqui para quando você estiver apresentando ali, gravando o seu vídeo, você pode abrir esse link. Se esse link for do YouTube, do X, do TikTok, ele executa dentro do próprio aplicativo. Se for um link do Instagram ou de algum site de notícia, alguma coisa assim, ele vai abrir numa nova aba quando você estiver apresentando, e aí você vai fazer ali a reação, vai fazer o seu comentário em cima daquele site que você abriu, e depois você volta para o mapa mental para seguir a sua explicação. Inclusive, eu já fiz até vídeo de React, né, com esse formato aqui. Como que eu fiz? Eu botei no primeiro nó aqui, depois da ideia central, eu coloquei o link do YouTube, né? E aí eu fiz o React, depois eu fechei essa reprodução do vídeo e logo abaixo aqui eu tinha um mapa mental mais complexo, falando minhas opiniões sobre aquele vídeo, né? Então foi um formato que funcionou muito bem assim. Aqui a gente pode organizar, né? Conforme você for criando, caso você bagunce aqui, você pode organizar tudo de novo. Você pode desfazer se você, né, cometer algum erro, ou refazer se você desfizer sem querer, né? Aqui você pode centralizar o mapa quando ele começa a ficar muito grande, né? Às vezes você precisa ter uma visão geral. Você pode mudar o tema para claro ou escuro, adicionar nó por aqui, e eu queria mostrar para vocês também essa função de importar. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre esse avatar, inclusive ainda está aqui o que eu usei no vídeo para exemplificar, né? É aquele círculo que fica enquanto você fala com aquelas ondas sonoras, né? E aí dá um elemento a mais também na tela para manter a pessoa ali presa no seu vídeo. Bom, basicamente essas são as opções aqui manuais. Você também pode adicionar uma narração, né? Se você quiser gravar esse áudio antes, ou se você gravar com IA o áudio, né? Na verdade, transcrever não, transformar o texto em voz, né? O contrário de transcrever. Você pode subir esse áudio aqui e aí você apresenta o mapa conforme o áudio toca, né? Dessa forma fica um canal totalmente ali sem a sua voz, sem você aparecer, né? Totalmente um canal de IA mesmo. Mas esse aqui é uma função secundária, tá? O principal mesmo é você criar os seus canais Dark. Deixa eu voltar aqui.
eu vou mostrar uma outra função. Se vocês olharem aqui, ó, tem a função de importar, você pode fazer por aqui, mas você também pode fazer por aqui. O que que é esse importar? Importar, eu falei no último vídeo também, é quando você pega esse prompt, coloca aqui o tema e pede para uma IA, como ChatGPT, Claude, Gemini, fazer o mapa mental para você. O que que ela vai te entregar? Ela vai te entregar algo parecido com isso aqui, tá? Ó, ideia central, pergunta, claro que ela vai colocar o conteúdo. Aqui eu estou fazendo um exemplo genérico, né, de um mapa mental. Você vai colar esse texto aqui, tá? Esse texto vai ser bem parecido com isso daqui, e você vai clicar em importar texto colado. Quando você fizer isso, vai ser criado esse mapa mental. Isso aqui é como se fosse a estrutura, tá? O esqueleto do seu mapa mental, onde você pode trabalhar depois. Então, você usa IA para criar esse esqueleto inicial, né? Porque IA é muito boa para fazer pesquisa sobre um determinado assunto, categorizar as coisas, e aí você pode enriquecer esse mapa mental, criando novos nós, né? Dependendo do que você quer fazer, ou então adicionando imagens, vídeos, links em nós específicos para usar como auxílio visual do seu mapa mental, tá bom? Outra coisa que você pode fazer aqui é mudar a cor desses nós para fazer uma diferenciação também no vídeo, certo? Então deixa eu dar o zoom aqui, por exemplo, ó, nessa parte aqui. Então vamos supor que essa parte aqui eu quero que fique com a cor verde. Se eu clicar aqui na cor verde com essa caixa desmarcada, ó, ele vai apenas aplicar a cor nesse nó aqui. Se eu clicar aqui, ó, em aplicar toda a ramificação e selecionar o verde, ele vai aplicar a todos os nós que vêm depois desse nó aqui. Se eu pegar esse outro nó e também fizer a mesma coisa, só que agora com a cor vermelha, olha o que acontece, você começa a ter mudanças de cor aí no seu mapa mental, para que fique ainda mais fácil de visualmente a pessoa entender, né, cada ponto do seu vídeo, cada seção do seu vídeo. Né? Isso é muito importante para a pessoa não se perder, porque muitas vezes esses vídeos vão ser assistidos mais como uma coisa secundária, né? Geralmente eu assisto vídeos que eu tenho interesse enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo alguma tarefa de casa, estudando alguma coisa, então eu deixo ele meio que de fundo, né? E aí quando eu dou uma olhada na tela, eu já poderia me guiar por essas cores aqui, ou então, né, caso a pessoa fique ali assistindo o tempo todo também, ajuda e facilita para ela poder entender. Depois nós temos esses dois modos aqui, o modo de apresentação e o modo de gravação. Deixa eu dar um zoom aqui. Como que funciona? No caso, nesse momento agora, eu estou usando aqui o OBS para gravar a minha tela. Se eu colocar no modo apresentação, a minha tela vai ficar cheia, né? E aí eu posso ir passando adiante e apresentando isso, gravando aí com o OBS. Ó, eu vou passando para frente, e ele vai navegando dentro do meu mapa mental enquanto eu vou explicando essas coisas. Então vamos voltar ali, só para vocês verem. Ó. Então, hoje a gente vai falar sobre essa ideia central aqui. Primeiro, você já se perguntou blá 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 blá? Opção 1. Aí tem uma breve explicação. Opção 2, você pode falar sobre ela. Opção 3. Agora eu vou falar a minha opinião. Minha opinião é que é a opção 2, por causa disso e disso. Enfim, vocês já entenderam, né? Então aqui tem a parte 1. Vamos agora para o conteúdo. Ou os argumentos que embasam aquela minha opinião, né? Depois parte 2, ó, percebe que a cor muda. E aí, claro, você deveria colocar imagens, vídeos, links para deixar ainda mais atrativo visualmente o seu vídeo, né? Prints de notícias, enfim, tem várias coisas que você pode adicionar aqui para deixar o seu mapa mental ainda mais interessante. Deixa eu tentar aqui o modo de gravação, vamos ver se vai pegar. Como eu estou com um programa de gravação ligado, eu não tenho certeza, mas vamos fazer o teste. Ó, aqui, para você gravar, você vai poder escolher um avatar, né? Vamos escolher esse aqui para a gente poder usar, eu gosto de apresentar sempre com isso. Anexar o áudio, né, pré-gravado, igual eu mencionei ali para vocês. E aí, gravar aqui nessas qualidades, tá? Inclusive, eu nem vou mostrar como vídeo longo, eu vou mostrar aqui como vídeo vertical, para que vocês possam ver as possibilidades de fazer conteúdo até mesmo para shorts, para TikTok, Instagram, né, conteúdos comerciais, enfim, esse formato vai ser muito bom, tá? Então vamos colocar aqui para gravar, permitir
permitir o acesso do microfone, o que pode causar uma certa confusão aqui, talvez o áudio fique duplicado, eu vou saber depois. Eu vou permitir dessa vez. Pronto, aqui ele começou a gravar, ó, vocês podem perceber que ele já está demonstrando ali, ó, aqui, né, e ele só está gravando dentro desse quadro aqui, né? Então, se eu mantiver o cursor do mouse fora do quadro, ele não aparece na gravação. Se eu colocar aqui, ó, ele vai aparecer na gravação. E aqui eu posso ir passando para frente, ó. Percebe que ele automaticamente vai enquadrar aqui dentro do vertical. Aquele nó ali, por exemplo, eu poderia deixar ele mais com quebra de linha, né, para funcionar. Esse nó aqui que tinha mais textos. Deixa eu pegar ali. Ó, esse nó aqui ficou ruim. Então a gente poderia, né, já, ó, aqui já tem a gravação. Pronto, aqui ele começou a gravar, ó, vocês podem perceber que ele já está e ali ele já baixou essa gravação, né? Então eu já poderia subir isso no YouTube ou então jogar num editor, né, como CapCut ou algum desses para fazer os cortes ali e deixar bem certinho do jeito que você quiser. Provavelmente, tá, se não tiver dado algum problema no áudio durante essa demonstração que eu fiz, eu vou deixar esse vídeo assim sem edição mesmo para vocês poderem ver o tempo todo como que funciona, tá? Ó, aqui que eu falei para vocês, eu poderia deixar esse nó um pouco mais assim, né? Se eu fosse fazer o formato vertical, porque aí depois quando fosse focar aqui, ficaria mais legível, né, o texto, tá bom? Então, basicamente, pessoal, isso daqui é a forma de fazer vídeos de mapas mentais. Agora, algumas dicas estratégicas, tá? Uma coisa que eu acho importante é que você tenha uma certa ramificação para cá, mas não muito longa, tá? Fica um pouco cansativo quando você começa a seguir um mesmo item por muito tempo. As pessoas podem acabar desengajando ali do seu vídeo. Então, o que eu recomendo? 6 ou 7 camadas laterais, tá? Então, aqui no caso, nós temos a primeira, que é a principal, a segunda, que são esses subtópicos aqui, a terceira, e esse aqui é um exemplo de quarta camada, tá? O que eu recomendo é até 7 no máximo. Geralmente você vai ficar em torno de 4, 5, tá? E também que você divida aqui as seções do seu mapa mental de forma estratégica com a narrativa que você quer criar no seu vídeo. Não importa se o seu nicho é um nicho educativo, se é um nicho informativo, se você dá opinião, se você, enfim, fala sobre casos reais, não importa nada disso, né? Não importa a informação em si que você está trazendo, e sim a forma como você monta ou apresenta essa informação para o público. Então, sempre vai existir a possibilidade de você criar um fio narrativo que conduz toda essa exposição que você está fazendo. Se você estiver contando o seu comentário, a sua opinião, por exemplo, você pode sim organizar, tá, como que eu pensava antes? Quando eu mudei de opinião para essa minha opinião atual, por que eu fiz isso? Né? Quais são os argumentos contra? Quais são os argumentos a favor? Né? Por que eu decidi pelos argumentos a favor? Por que eu acho que os argumentos a favor são mais importantes nesse caso? Enfim, você pode estar fazendo sobre esporte, sobre famosos, não importa, tá? Sobre notícias da política. O formato de mapa mental, ele te permite transformar toda essa estratégia estrutural do roteiro numa apresentação visual muito mais agradável do que se você estivesse fazendo slides estáticos, né? Por quê? Porque a pessoa sente que ela está explorando esse mapa mental junto com você. Por isso que esse formato é tão bom. Então, se você quiser fazer esse teste, criar vídeos nesse formato de mapa mental, seja usando voz de IA, seja usando sua própria voz para falar de assuntos que você gosta, que você acompanha, que você tem habilidade, o link para usar essa ferramenta vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Existe um plano gratuito com algumas limitações e depois você pode decidir se você quer ou não assinar o plano de R$ 29,90, que é o plano Pro. Também nós temos o plano semestral e anual, mas é o mesmo plano, tá? As mesmas funcionalidades que são liberadas, só muda o tempo que você quer assinar. Então, se você quiser assinar o mensal para conhecer, pode ser, e depois você vai fazer o upgrade aí para semestral, anual, enfim, conforme o seu canal for crescendo. Eu tenho certeza que essa ferramenta vai se tornar uma ferramenta de extrema utilidade para o seu canal. Se você tiver alguma dúvida sobre vídeo de mapas mentais, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, porque é um formato que eu gosto bastante. Inclusive eu vou fazer outros vídeos sobre tier list, chaveamento, iceberg, são todos os formatos que eu acompanho
em nichos que eu gosto, então não é algo que eu tô falando da boca para fora, e sim coisas que eu analiso profundamente, eu estudo o que funciona, o que não funciona, por isso que eu decidi criar essa ferramenta aqui para ajudar aqueles que queiram, por acaso, né, criar esse tipo de conteúdo e às vezes não tem ali uma ferramenta boa para fazer isso, principalmente, né, tier list, por exemplo, tem uma que todo mundo usa, mas ela fica meio que batida e eu também tentei usar, achei um pouco complicado, não tem algumas funções que eu acharia interessante que tivesse, então eu decidi criar justamente para que os vídeos pudessem ficar melhores, né, ficar com mais qualidade final para os nossos espectadores e, consequentemente, para o resultado do nosso canal. Por esse vídeo é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, deixar seu comentário se tiver alguma dúvida ou só para apoiar o canal, vai ser muito bem-vindo. É isso e até o próximo vídeo.